GFF Criando Empresários. E hoje, vamos acabar com a timidez? Eu sou um cara tímido, né? Eu olho no olho de vocês, eu fico aqui acanhado. E hoje eu trouxe um rapaz, William Borghetti, excepcional. Sabe tudo de como falar em público. Vamos aprender? Agora! William Borghetti. Puta, cara, prazer, hein, velho? Obrigado, hein, mano? Obrigado pelo convite aí. Rapaz, eu tô meio confuso. Porque eu li aqui em seu website que você falou que você tinha uma infância tímida e não é que me apresenta. Não, com Como que certeza. você mudou? Me conta aí. Até onde isso te atrapalhou quando você era criança? Da hora. Bom, quando inclusive a gente estudou na mesma escola aqui, né? Precisa falar, Que, né? Senão queima o filme. Pode crer, Por né? isso eu acho que eu vi, tá? Nós somos moradores de Mauá aqui e a gente estudou na mesma escola. E, cara, é muito engraçado isso, porque normalmente quando alguém vê eu dando palestra, ou explicando, ou ensinando alguém a falar em público, a pessoa fala, pô, você nasceu assim, é muito fácil para quem nasceu, para quem tem o dom conseguir falar. E nem sempre foi assim. Eu sempre tive uma infância, uma adolescência de muita timidez, então muito problema de relacionamento, problema de autoestima, aquela coisa toda. E aí eu tinha uma visão do mundo da seguinte forma. Sou aqui de Mauá, né, gente? Pra quem não conhece Mauá, aqui a gente tá na periferia aqui de São Paulo. Pô, já sou de Mauá. A lata já não ajuda muito, né, cara? Então era complicado, era complicado. E eu tenho o meu amigo de infância, o Abner, né, cara? Abner, o Jefferson, o Ed. Diniz, Então essa rapaziada, mas o Abner era um caso complicado, porque o cara, além de ter nascido bonito, ele tocava violão. Então a gente andava junto e era muito difícil, cara. E aí eu queria ser igual a ele, mas, pô, a lata não ajudava. E aí eu falei, a única forma que eu vou conseguir a curto prazo vai ser me comunicar, vai ser conversar com o pessoal, vai ser trocar ideia. E aí eu vi que surgia muito resultado. Então a gente sempre brinca, né? A gente era moleque, ia pra balada, aí o Abner ficava olhando, tal, aparecia a gatinha e tinha a amiga. Eu ficava no rebote ali, gastando no vocabulário. Eu falei, pô, isso funciona. Isso funciona. Eu vou começar a utilizar isso no meu dia a dia, no meu trabalho. E aí comecei a implantar e comecei a vender, comecei a ter muito resultado. E onde você treinava? Porque era um negócio muito legal. Não, cara, treinava na vida. Era assim, ia vender, ia trocar uma ideia com o cliente e tal, mas ia me desafiando. Então, pô, tava ali nervosão e tal, falava, não, pô, sou eu, vou entrar e vou fazer. E aí eu comecei a ter muito resultado profissional. E aí chegou num determinado momento, quando eu já tinha a minha própria empresa, que eu percebia que eu tinha muitos funcionários de excelente qualidade, mas quando o cara precisava ir no meu cliente explicar o que ele sabia fazer, ele gaguejava. E quem não se comunica bem, acaba passando por incompetente. Ou seja, o cara sabe o que ele tem que fazer, mas ele passa por incompetente por ele não saber explicar. E aí, cara, eu comecei a treinar os meus funcionários. Mas muito na base da motivação, vamos lá, cara, você consegue, você é bom, tira esse medo, blá blá blá. E eu via que funcionava, que era uma ferramenta que funcionava, mas era uma motivação pura, não tinha técnica, não tinha nada. Então eu ia lá, dava uma força e tal, e conseguia, e surgia resultado. E aí eu fui estudar o coach, fiz um curso de coach pela Sociedade Brasileira de Coach, e depois eu fiz 2 módulos de programação neurolinguística, Practitioner e o Master Practitioner. E aí, com a programação neurolinguística, eu consegui as ferramentas que eu precisava. Só para deixar bem claro, a neurolinguística é o quê? Só para o pessoal que não conhece. A programação neurolinguística é um estudo de como que a comunicação e como que a informação que você recebe através dos gestos. Através de gestos, através da visão. Então, todos os seus sentidos, eles recebem a informação. E como o seu cérebro processa isso. Então, quando você ouve, quando você enxerga, quando você sente um gosto, você sente um cheiro, tato, e aí você começa a perceber que as pessoas, elas têm canais que são mais propícios para ela receber. Então, tem pessoas que são mais visuais. Então, para uma pessoa que você percebe que ela é visual, você mostra gráficos, você mostra imagens, você mostra vídeos, e essa pessoa, ela recebe a tua informação melhor. Pessoas auditivas, você mostra áudios, você conversa, então você consegue entrar naquela pessoa, naquela mente, de uma forma muito mais assertiva. E aí, na motivação, vamos imaginar um jogador de futebol. Se você percebe que o cara é visual, como que você vai motivar ele? Cara, imagina a torcida, imagina a hora do gol, você vê a bola entrando no ângulo e tal, o cara enxerga aquilo ali.
se o cara é mais auditivo, você vai falar pra ele o aplauso da torcida, a galera gritando o seu nome e tal. Se o cara ele é sinestésico, ele é sensação, você fala, imagina um arrepio quando você enche o dinheiro no bolso inchado, né? Então, a programação neurolinguística, chamada PNL, ela estuda como que essa informação ela entra e toda informação que você recebe, você gera uma química. Então tudo que a gente sente, amor, ódio, ansiedade, raiva, é uma combinação de hormônios dentro do seu corpo. Então a programação neurolinguística, ela estuda o acesso dessa informação, como que o teu corpo dá significado, seu cérebro dá significado para aquilo e transforma aquilo em química. Então, são as chamadas âncoras, né? Âncora, por exemplo, você sentiu um cheiro, você lembrou da sua infância porque é o cheiro da comida que a sua mãe fazia. Porque aquele cheiro está atrelado a uma memória que você tem, uma visão. Então, tudo que você recebe de informação, processamento e geração de química. Esse é o estudo da PNL. E a PNL ela é muito assertiva na questão de fobias e medos. Então, para o cara trabalhar o medo de falar em público, a PNL é uma ferramenta sensacional. Então, depois que eu fiz o coach, eu fiz a programação neurolinguística e aí eu fiz um curso de oratória com o Reinaldo Polito, que hoje é a maior referência no Brasil aí de oratória. O cara dá assessoria para o Fantástico, para a Rede Globo. Coisa pouca, né? Tem depoimento do canal do YouTube do Jefferson. Isso. Mas daqui a pouco ele está aqui, a gente vai trazer ele. Mas ele, por exemplo, deu assessoria, você tem lá os depoimentos do Mário Sérgio Cortella, Michel Temer treinou com ele, a Sabrina Sato. Então, os caras aí Você conseguiu fazer mídia, a Sabrina Sato falar. Exato. Então, o cara... Não, mas o cara é sensacional. E ali foi uma escola muito grande. E aí, com essas ferramentas e mais a motivação e mais a facilidade de falar, eu comecei a dar treinamentos, cursos e palestras, que foi onde o negócio engatou. Então calma aí, que agora eu vou entrar numa pergunta. E aí, felizmente, eu tenho ajudado bastante gente. Eu não sei se parece, mas ele é bem mais velho que eu. Pô, bem não, né? 3 aninhos mais velho que eu. Também derrubado, assim, a gente se conhece intermédio de amigos em comum. Exatamente. No caso, até o Jefferson, né? Exatamente. Jefferson Bezerra, um abraço. Com quantos anos você começou a querer chegar perto do Abner, né? Falar, pô, eu vou pegar esse rebote. Sua família achou estranho? O modo que o William modificou o jeito dele de agir, porque você era aquele menino tímido. Do nada você começou a se comunicar, começou a abrir, a família estranhou. Como que foi isso? Cara, é interessante que quem convive desde aquela época não tem tanta percepção, porque é um processo. Você não está tímido, no outro dia você está lá desenroladão. É um processo. Então quem convive com você talvez não perceba tanto, não sabe como que aquilo aconteceu, porque é 1% a cada dia. Você melhora um pouquinho, você melhora um pouquinho, você melhora um pouquinho, e assim você vai chegando no seu objetivo. Só que é interessante assim, quem me conheceu criança e me vê hoje acha estranho e fala, cara, esse cara era mó tímido, não falava, por que ele está conversando, dando palestra? E quem me conhece hoje, quando eu conto que era tímido, o cara não acredita. Por quê? Porque não viu essa transformação. Mas a família, os amigos próximos aí, a percepção é muito pequena, porque você melhora um pouquinho a cada dia, um pouquinho. Mas você vai se desafiando. De reflexão, eles conseguem analisar isso. Exatamente. Aí quando a gente fala, pô, lembra lá atrás, um dia, pô, fui conversar e tremia. Ah, pode crer, pô, hoje eu dou palestra. Legal. Então, a própria história de vida, ela ajuda, quando eu conto essa transformação, eu ajudo quem está na mesma situação. Então a pessoa ela consegue se colocar no meu lugar e do tipo, se o William conseguiu, eu também consigo. E isso ajuda na parte motivacional. Tem algum tipo de público que hoje ainda te dá medo? Por exemplo, um estádio cheio? Não, cara. Não, nada te daria medo hoje? Na verdade, é assim, qualquer palestrante que você imaginar, vamos pensar hoje assim, Mário Sérgio Cortella é o maior nome hoje das palestras no Brasil. O Mário Sérgio Cortella, ele entra num palco, ele está nervoso. Ninguém perde o medo de falar em público. Nós aprendemos a controlar o medo. Então aquela energia, aquela adrenalina que dá no começo da apresentação, a gente consegue canalizar, transformar aquilo numa energia positiva. É mais ou menos quando alguém que gosta de um esporte radical. Cara, não faz sentido alguém pular de paraquedas. Mentalmente, o cérebro fala, cara, o que você está fazendo? Está pulando num vazio? Não faz sentido. Mas quando a pessoa ela consegue entender que aquilo é um esporte, enfim, aquela adrenalina ela é positiva.
É gostoso sentir aquilo. E aí o cara pula, o cara, sei lá, bang jump, enfim. Então é transformar uma energia, entre aspas, ruim, para uma energia positiva. É até engraçado, eu fiz uma entrevista com o Leonardo, do Pagode, que está no meu canal, e ele contou que a primeira vez que ele foi fazer um show para 80 mil pessoas, se não me engano, no Passo, deu desentiria. É, normal. Qual a sua primeira palestra? Como que foi? Como se sentiu? Vamos lá. Cara, eu vou até um pouco antes da primeira palestra. A gente também conhece o Léo de criança e eu tocava. Cidade, né? É da sua idade. Isso. E eu sou mais novo. Eu tive banda também, mas eu tocava rock, e tocar é um ótimo exercício para se perder a timidez, porque você passa mal, cara. E existe uma explicação técnica por que dá desentiria, por exemplo. Existe uma explicação técnica. Eu conheço. Então assim, toda vez que o seu cérebro entende que você está em risco, ele gera uma descarga de adrenalina. Então o que ele faz? Ele entende que você está em risco, ele gera uma descarga de adrenalina para te avisar que aquilo é perigoso, para você recuar. Então qualquer situação de medo que você sentir, seja medo de falar em público, medo de pular de bungee jump, medo de andar de bicicleta, vai te gerar adrenalina. Quando você tem a descarga de adrenalina, o seu cérebro ele toma uma decisão em duas. Ou ele enfrenta, ou ele corre. Se você decide enfrentar aquele medo, a sua adrenalina ela vem para os membros superiores. Então ela dilata a pupila. A gente sabe que tem uns caras aí que a pupila dilata, mas outra coisa, outro né? motivo. Porque eu falei com o Dr. Cello e ele me explicou outras coisas. Exatamente. Então assim, a pupila dilata para que você consiga ter uma visão ampla do perigo. Então vamos pensar lá, o primeiro ser humano, quando começou a evolução do Homo sapiens, ele dava um trovão e ele não sabia o que era. E aquilo dava medo. Então a pupila dilatava para que ele conseguisse ver num raio amplo qualquer perigo que acontecesse. Os músculos se contraem, porque ele está se preparando para enfrentar. Então a primeira decisão é enfrentar. Quando você decide enfrentar, os seus músculos ficam rígidos, os seus vasos se contraem para que passe pouco sangue, porque se você tiver um corte, você vai sangrar pouco, você não vai ter uma hemorragia. Então o corpo está se preparando para uma guerra. Você transpira porque ele sabe que você vai subir de temperatura, e se você atingir 40, 41, 42 graus, você desmaia. Então ele começa a suar para que troque o calor. Então o corpo está se preparando. Então eu dou um exemplo do seguinte: a mãe, que ao ver o filho debaixo de um carro, vai lá e levanta um carro. Que numa circunstância normal, num dia normal, ela não conseguiria, porque ela está sob uma descarga muito grande de adrenalina. Então a força é muito grande porque o cérebro decide enfrentar. Só que a outra situação, contrária ao enfrentamento, é a fuga. Então o seu cérebro fala, cara, é muito perigoso isso. Então imagina lá, o Homo sapiens, ele via lá um mamute, um bicho daquele lá, e ele fala, cara, não dá, eu vou correr. A adrenalina vem para os membros inferiores. E aí o cara corre. Só que quando você está numa situação de medo, por exemplo, uma palestra, você começa a tremer a perna, você não pode correr simplesmente. Por isso que a perna treme. Você fica tendo descarga de adrenalina, é como se você acelerasse e com o freio de mão puxado. E aí fica tremendo porque ali está queimando. E tem uma outra situação. O cérebro entende que você vai fugir. Então não é inteligente que você fuja com peso desnecessário. Por isso ele libera da desentiria, pessoa urina nas calças, porque ele libera, porque ele está imaginando, cara, foge quando você está com muito medo daquilo. Então é uma explicação fisiológica o porquê que a pessoa tem desentiria, a pessoa que urina na calça, esse tipo de coisa. Entrevista, velho. Vou contar pro Léo. O Léo tem que assistir essa entrevista, velho. Então, Léo, é a descarga de adrenalina. Só que tem uma boa notícia. Ele achou que era macarrão. Não é. A adrenalina é o seguinte, ela metaboliza no corpo em 3 minutos. Então quando você inicia, ela dá a primeira descarga, o teu corpo metaboliza aquilo em 3 minutos, e aí se você começa a ficar mais tranquilo, você não tem uma nova descarga. Se você percebe, fala, cara, eu achei que todo mundo ia vaiar e ninguém vaiou. Porque isso também, na programação neurolinguística, a gente fala muito isso, da ansiedade. Vão me vaiar, vão me xingar. E aí eu sempre falo nas minhas palestras, qual foi a última vez que você foi numa palestra que vaiaram o palestrante?
Ou quando foi a última vez que você foi numa apresentação que riram do palestrante? A não ser que, seja um comediante, que a ideia dele seja aquela. Um TCC, cara, você se preparou, você é profissional, você sabe daquilo, você vai lá e fala pro cara, assim, igual a gente tá conversando aqui. Tem muita gente que se abduz de fazer o TCC com esse medo. E o mais legal, cara, a coisa mais importante na oratória, na comunicação, é a naturalidade. Sim. Então, assim, você estuda para chegar onde? No que você é todo dia. Se você consegue, em frente a uma câmera, em frente a uma plateia, conversar de uma forma que você conversa na mesa de um bar, você atingiu o ápice da oratória. Você é o maior orador que você poderia ser. Então, às vezes, assim, pô, a gente tá batendo papo aqui igual a gente tava batendo papo ali fora. E aí eu vou chegar aqui e falo: olá, Leandro, como vai? Meu nome é William. E aí eu começo a impostar a voz e tal. Né? Inconscientemente quem está assistindo fala: esse cara não é isso. Ele está fazendo um teatro. E aqui não, a gente está brincando, a gente está relembrando a época da escola, a gente está batendo papo aqui, mesa de bar. Que pode estar ajudando a gente. Exatamente. Então, qual é a dica? Começou a fazer a apresentação, procura se movimentar, porque isso ajuda a metabolizar a adrenalina no corpo. Passados 3 minutos, você vai parar de sentir. Você já deve ter feito uma apresentação que você começou nervosão, daqui a pouco você fala: cara, tô tranquilo. E aí você engata. Foi até engraçado, William, quando eu comecei com o canal, eu já tinha dado palestra, tudo no Acre, outro estado, e, porra, vamos começar a gravar um vídeo, bate palma. E eu olhava pra câmera ali, eu não tava entendendo, eu me tremia, eu olhava pra pessoa e falava: pô, eu prefiro 500 pessoas na minha frente do que uma câmera. Hoje em dia eu levo tudo na maior naturalidade. Eu acho que eu já sofreria hoje em dia mais em ter 500 pessoas na minha frente do que a câmera. Virou um negócio natural, mas é aquele negócio, eu tinha medo, mas se eu errar, o cara que tá atrás da câmera vai rir de mim. E na época era o Alex, agora é o Felipe, e nunca aconteceu isso. Mas é aquele negócio, o cérebro ele joga aquele medo. Eu acho que o medo é bom. Exatamente. O medo te mantém vivo. Se você não tivesse medo, você atravessaria a rua sem olhar um carro passar em cima. E mostra o resultado do seu trabalho. Exatamente. Então, o medo, ele é positivo. Ele não tem que ser encarado como uma coisa ruim. E a timidez, eu sempre falo, a timidez não é uma coisa ruim. Não é um defeito de ser tímido. Depende. Então, o problema... Eu devia ser mais tímido, viu? Mas é assim, né? Ah, sim, o problema é a falta de timidez. Mas é assim, quando você é tímido e você está bem com você trabalha na área de programador, você fala: cara, eu não preciso conversar com ninguém, minha vida é boa assim, eu estou aqui na frente do meu computador e estou tranquilo. Beleza, ser tímido não é um defeito. O problema é quando você tem uma profissão, você é um advogado, você é um empresário, que você precisa se comunicar e aquilo te traz problema. E aí então a timidez passa a ser um problema para você, e aí você vai ter as ferramentas para se desenvolver. E eu garanto, cara, eu nunca vi, todos esses anos nessa indústria vital, eu nunca vi alguém que não conseguisse falar em público. Alguém assim, incurável. Eu não consigo, você tem as ferramentas certas, é um trabalho muito personalizado, então não adianta eu chegar aqui e falar assim: olha, todo mundo faz esse exercício, aí todo mundo faz e todo mundo sai falando. Não é assim. Galera, aquele velho paradigma. Eu tenho um script aqui e por incrível que pareça, eu ainda não estou seguindo esse script. E vou fazer mais uma pergunta fora do script. Quantas pessoas já passou pela sua mão? Cara, de palestra eu acredito que mais de 10 mil. Mais de 10 mil. Quantos anos você tem de pessoas? 2 anos mais ou menos que eu estou profissionalmente fazendo isso. Você aperfeiçoando cada dia mais também. E você só fala de medo de falar em público. Exatamente. Tem vontade de partir para outro? Cara, eu gosto muito do empreendedorismo, inclusive eu tenho uma história muito rica de empreendedorismo, de já ter quebrado empresa, já ter falido, que dá até uma outra entrevista, que é muito legal a história, mas nesse momento, o fato de você ter que estudar muito sobre o assunto, eu prefiro dar foco no medo de falar em público, porque por mais que eu estude isso diariamente, esteja fazendo cursos, enfim, eu ainda não tenho a profundidade necessária de todo o conhecimento. Sim. Então eu estou sempre estudando. Cada dia é um aprendizado novo, né? E aí talvez se eu for estudar outro assunto, eu vou fazer 2 pela metade. Então eu preferi ser o melhor, ser o maior especialista de medo de falar em público do Brasil, me focando apenas nesse assunto. Eu assisti uma palestra sua antes de entrevistar, porque eu sou malandro, gato, e você comenta uma porcentagem da população que tem medo de falar em público. Se eu não estiver falando besteira, 47%. Exato. Na verdade funciona assim. A UFMG fez uma pesquisa que fala que 59% das pessoas entrevistadas são alunos da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais,
eles têm o medo de falar em público como o maior medo da vida deles. Maior medo. O cara tem mais medo de falar em público do que de morrer. Então morte vem em segundo, ficar em altura vem em terceiro. Cara, é muito louco. Sim. A gente até brinca na palestra o seguinte, que... Posso fazer uma pergunta? O seu maior medo é o Sidão no gol? Eu não daria meu filho pro Sidão segurar, né? Ele é São Paulino, não passa batido, pode Não voltar. vamos falar disso. Então assim, a gente até brinca na palestra que o cara tem, num velório, ele prefere estar no lugar do morto do que se ele tiver que fazer o discurso. Do lugar do padre, então do pastor. Exato, ele prefere estar no lugar do morto, porque é mais fácil morrer do que ter que enfrentar uma plateia. Então é um medo que atinge, segundo a pesquisa da UFMG, 59% da população. Quando a gente fala do medo de falar em público não ser o primeiro, então, por exemplo, o cara fala, meu maior medo é cobra, mas o segundo é falar em público. Esse número vai para quase 90%. Quase 90% da população tem medo de falar em público, seja o primeiro, segundo ou terceiro medo. Esse número de 47%, ele vem de uma pesquisa do Sunday Times, um jornal inglês. Só que a primeira informação que eu comecei a utilizar foi essa, só que depois eu pensei, talvez o brasileiro seja mais desenrolado do que o inglês. E não é, por incrível que pareça. Sério, mais tímido? 47% dos ingleses têm o medo de falar em público como primeiro e 59% dos brasileiros, segundo a pesquisa da UFMG, têm o maior medo da vida, o medo de falar em público. Então, por incrível que pareça, o brasileiro tem mais medo de falar em público do que o inglês. Caraca, que bacana. Você me comentou que você descobriu assim que você poderia ajudar as pessoas quando seus funcionários deixavam de desenvolver o que poderiam, vamos por assim. E você pôs eles para frente, pôs eles para cima, mas quando você olhou e falou, eu posso ser remunerado por isso, eu posso expandir isso dando palestra, como você falou, é agora, no momento. Então, eu comecei a perceber que, primeiro com os meus funcionários, depois eu estudando na universidade, os meus colegas de sala, por exemplo, a apresentação, eles falavam assim, cara, eu passo o final de semana inteiro fazendo todo o trabalho, eu não durmo, você só apresenta? Eu nunca fiz trabalho na faculdade, exatamente, cara, e aí a gente apresenta, mas é cômodo, e aí o que eu comecei a falar para os caras? Ao invés de eu apresentar para você, você não quer que eu te ensine? E aí eu conseguia ensinar o cara. Mas sempre na base da motivação. Você pode, você consegue, se eu consigo, você consegue, sempre nessa pegada. Mas a PNL, ela tem uma ferramenta que ela fala o seguinte, é um triângulo, que ele fala que você tem que ter 3 coisas para você aprender qualquer coisa. Crença, motivação e know-how. Então vamos pensar numa coisa simples, andar de bicicleta. Primeiro você tem que acreditar que você consegue andar de bicicleta. É o primeiro passo. Se você falar, cara, eu nunca vou andar naquilo, já acabou. Você já matou a cabeça do triângulo ali. Então, a partir do momento que você fala assim, cara, eu consigo andar de bicicleta. As pessoas, vejo todo mundo andando, eu consigo. Você vai para a motivação. O que te motiva a ter aquela ação? Então, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero economizar combustível, eu quero chegar mais rápido na padaria, no meu trabalho, na minha casa, eu não quero poluir o meio ambiente. Então aquilo motiva você a fazer algo. E depois você tem o know-how, que é a questão técnica. Cara, você tem que pedalar, segurar o guidão, frear, questão técnica. A gente está falando de uma coisa simples, que é andar de bicicleta. Cara, vamos pensar assim, eu quero ser... Pegar o exemplo do médico, por exemplo, você comentou do Dr. Cello. Você pega um médico e ele fala assim, cara, eu acredito que eu posso abrir uma pessoa e fazer uma cirurgia. Qual é a sua motivação para isso? Cara, a minha motivação é salvar uma vida. Salvar uma vida é uma bela motivação. Qual é o know-how? Aí você vai na faculdade e aprende a usar um bisturi, enfim. Cara, qualquer coisa da vida que você não está conseguindo fazer... Então, o pessoal que está assistindo pode pensar, não consigo fazer alguma coisa, ou falta crença, ou falta motivação, ou falta know-how. Então vamos pensar assim, quero tocar violino. Consigo, cara, se eu falar, eu consigo, eu tenho a crença positiva, mas qual é a minha motivação? Para que eu vou parar o meu trabalho, parar de dar palestra para treinar? Deixa para depois. Acabou. Você não tem motivação, então o seu triângulo está manco, ele não consegue dar andamento. Então, voltando na sua pergunta, eu comecei a ver que eu tinha muita motivação. Então, o cara aí apresentava, mas no outro dia
ele não conseguia. Que é mais ou menos, você já deve ter de alguma palestra, que o cara levanta, abraça, o cara sai de lá e quer conquistar o mundo. No outro dia ele pega o trem lotado, cara, acabou. Porque só a motivação não consegue. Então você tem que ter crença positiva, motivação convincente e conhecimento técnico. Então se você pensar qualquer coisa, esse triângulo ele atende a aprender mandarim, aprender a andar de moto, aprender a surfar, aprender a fazer qualquer coisa. Crença, motivação e know-how. E você viu que você tinha isso, por isso que você... E aí na programação neurolinguística eu aprendi isso. Então eu falei, cara, eu descobri por que o cara, ele fala, mas no outro dia ele não consegue mais. Aí eu comecei a trabalhar a parte técnica, que são técnicas de oratória, como eu gesticulo, como eu falo meu tom de voz, como eu me posiciono, e a crença, e trabalhar a crença dele. Você acredita que você pode dar uma palestra? O cara fala, não, é impossível. Então você não vai ensinar para ele tom de voz. Sim. Você tem que trabalhar primeiro a crença. A partir do momento que ele fala, cara, porra, todo mundo consegue ir lá e dar uma palestra. Qualquer pessoa consegue. Porque todo mundo tem uma boa história para contar. Todo mundo tem uma passagem de vida legal. Então, a gente primeiro trabalha a crença. Sim. Trabalhou a crença, motivação. Por que você vai fazer aquilo? E depois, a parte técnica. Cara, ó, tira a mão do bolso, gesticula, anda dessa forma, olha desse jeito, e aí você começa a ensinar a parte técnica. Caraca! Vamos lá, agora eu vou pro meu script. Legal, volta vou pro script aqui, porque também em seu website você cita que criou metodologia que respeita o estilo de cada um. Conta um pouco para mim dessas metodologias. Exatamente. Como eu te falei antes, o estudo da oratória ele tem que ser personalizado. Então, a gente tem até cases aí que eu posso contar para você. Não posso citar nomes das pessoas por uma questão respeito, ética, né? Mas vou contar um milagre, mas não preciso contar o santo. Eu sou o santo. Isso. Então, assim, você percebe que algumas pessoas elas têm medo de público conhecido. Então, por exemplo, o cara chega, tem uma plateia de pessoas estranhas, ele desenrola. Ele vai falar lá no Natal para a família, ele trava. E tem pessoas que é o contrário. O cara na família, com os amigos, ele é desenrolado. Quando ele chega na frente de uma plateia, trava. Tem cara que dá palestra e não consegue gravar vídeo. Tem cara que grava vídeo e não consegue dar palestra. Então se eu pegar uma forminha e colocar ali pro cara, se não for aquilo que ele está precisando, não vai funcionar. Então antes de começar qualquer treinamento, qualquer trabalho, eu faço uma entrevista. Qual que é o problema? Qual que é o seu problema? O que você quer ser? Para você ter uma ideia, tem pessoas que me procuram para dar palestra. Então eu sempre falo assim, falar em público não é dar palestra, falar em público é fazer entrevista de emprego. Que são duas pessoas, só que o cara trava. Tem gente que trava até entrevista? Nossa, muito. Fazer TCC é falar em público. Fazer apresentação, cara, mesa de bar, contar uma história para os amigos, é falar em público. Você falou com outra pessoa e eu falo uma frase que é o seguinte: comunicação boa é a que o outro entende. Às vezes você está falando ali de um erro de português, mas o cara está entendendo, então acabou. Uma vez eu conheci um cara australiano e aí ele falou para mim, você fala muito bem inglês. E eu tenho ciência que o meu nível de inglês ele é do básico para o intermediário, ali, sim, fraquinho. Só que a comunicação é boa. Então é gesto, my car, go. Então se você fala car de uma forma que não é, mas o cara tá vendo você fazendo o gesto que você gesticula, e aquilo, todo o teu corpo, o teu tom de voz, tudo está comunicando. Então ele consegue perceber o que você quer falar, mesmo em outra língua. Sim. Então, e existem comunicações, então se você fizer assim, em qualquer lugar do mundo, vai, em qualquer língua. Então é normal. O sorriso, não tem nenhum país, nenhuma cultura que o cara fica triste e sorri. Todo ser humano da estratosfera terrestre, ele, quando ele fica feliz, ele ri. E quando ele fica triste... Tem um tio meu, o tio Toninho, que ele tem os dentes bem avantajados pra frente, mas quem tá sorrindo sempre. É triste. Mas é um problema odontológico. Desculpa aí, tio Toninho. Um abraço pro tio Toninho. Então, cara, é assim. Então essa metodologia, primeiro é feita uma entrevista, você entende o que aquela pessoa está procurando, e aí quando é um curso com várias pessoas, você pode ter um módulo para TCC. Módulo para TCC nas universidades muita gente procura.
porque é o grande medo das pessoas. É até que eu ia brincar com você agora. Tá no meu script, mas eu sempre uso isso. Aquele cara ali, ó, tá te olhando. Ele não consegue apresentar o trabalho dele no TCC. Você precisa dar uma ajuda para ele agora em 2 minutinhos. O que você falaria para ele? Legal. Tem uma ferramenta da PNL que chama desassociação. Então, sempre que você pode fazer o teste agora, pense em qualquer coisa que você tenha medo. Pode ser medo de um bicho, pode ser medo de altura, medo de falar em público, enfim, qualquer medo. Muito provavelmente, o teu pensamento, você está dentro de você. Você não está se assistindo. Então você, por exemplo, se eu tenho medo de um animal peçonhento, de uma cobra, eu estou vendo a cobra no meu pensamento. Então tem uma ferramenta que chama desassociação. Então é como se eu enxergasse eu e a cobra aqui. E aí, quando eu tenho esse pensamento, o que eu consigo fazer? Eu consigo me aumentar, eu consigo diminuir o tamanho aqui do animal, eu consigo me distanciar, eu consigo ficar longe, eu consigo fazer qualquer coisa. Desassociação. É como se você estivesse na primeira fileira de um cinema e assistisse a imagem lá na frente. Então, para quem vai se apresentar, é uma coisa legal iniciar o seguinte: você se assistir fazendo a apresentação. Como se você estivesse na primeira fileira do cinema assistindo você lá. Isso não causa mais medo? Não, você sai do medo. Quando você está dentro da situação, você... E o contrário também é verdadeiro. Quando a pessoa está triste, normalmente ela se vê longe. E aí você põe ela dentro daquela coisa feliz. E aí você fala, entra dentro do ambiente feliz. Aquilo gera química positiva e você consegue... Então, o primeiro ponto, se assista. Exatamente. Chama desassociação. O segundo ponto é pensar no pós. Então, o que eu espero quando eu vou apresentar um TCC? Que as pessoas aplaudam e que o professor me dê a nota, enfim, e eu me forme. Então, quando você começa a fazer aquilo ali, o teu cérebro começa a processar aquelas imagens. E tem uma coisa muito legal, só fazendo um ponto aqui. Nosso cérebro ele não sabe diferenciar realidade de imaginação. Então, mais uma vez dando exemplo para quem está assistindo. Imagina, eu vou contar uma história aqui, mas é uma história mentirosa. Essa história nunca existiu. Eu estou inventando essa história. Tinha uma pessoa trabalhando numa máquina, e aí quando ele foi colocar a peça na máquina, um ferro prendeu a mão dele. E aí ele tentou tirar, aquilo começou a esquentar, e aí ele começou a ver a mão dele queimando, aí uma faca veio e cortou a mão, começou a escorrer sangue. Muito provavelmente quem está assistindo já está fazendo assim, cara, cortou, amassou. Mas eu estou inventando, essa história nunca aconteceu. Sim. E no treinamento da palestra a gente vai a fundo, imagina o cara arrastado pelo carro, aí as pessoas começam a ficar desesperadas. E eu falo, cara, isso não existe, eu estou inventando. Mas a pessoa já... O nosso cérebro não sabe diferenciar o que eu vi ou o que eu imaginei. Ele gera a mesma química. Então, se eu me alimentar de boas informações, eu gero química boa e isso me dá confiança. Você quer ver um exemplo para matar? Acredito que só tem que ser maior de idade para entrar no YouTube, né? Se tiver criança assistindo... Mas se tiver, o pai também... O pai põe na sala, mas é uma coisa técnica, não tem problema nenhum. Ah, mas o Dr. Thiago falou do desodorante, pode, tá liberado. Então tá bom. Tá liberado. O melhor exemplo que o cérebro não sabe o que ele está vendo ou o que ele está imaginando é masturbação. Aquilo não está acontecendo, mas a pessoa imagina e ela consegue atingir um orgasmo igual se ela estivesse praticando sexo. Então, cara, você assistiu um filme e você sabe que é um ator, o cara não morreu. Mas você chora, você ri, você se emociona. A minha mulher que faz eu chorar toda vez, eu já falei pra ela, pra não, cara, triste. Eu ando numa fase que até inauguração de mercado eu tô chorando, cara. É impressionante. Agora eu vou te falar, William, para de contar os segredos, parou. Senão ninguém vai mais atrás. Não, mas aí é legal que quem está assistindo tem que ir no treinamento para ver isso funcionando na prática. Então é o seguinte, não tem problema de contar aqui os segredos, porque é o seguinte, esse material é interessante que quem vai assistir a palestra, quem vai participar de um treinamento, vai ver tudo isso que a gente está conversando na prática, isso acontecendo de verdade, e eu garanto, cara, participou do treinamento, qualquer pessoa vai sair de lá falando em público. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Eu tenho um amigo meu que eu duvido que fale. Qualquer pessoa, pode levar. Ele é mudo. Mas ele gesticula, pô. Então beleza, mas eu vou começa a
comunicar. William, vamos lá, eu imagino que aconteça casos e mais casos dentro da sua vida que você, não sei se pode contar, se não pode. Não pode, acho que você dá o nome, né? Exatamente. Conta um caso pra nós aí, pra nós dar rir, que eu tô precisando rir, né? Então assim, por uma questão ética eu não vou citar o nome, mas se quiser falar, pode falar. Eu inclusive conversei com as pessoas, disse que é legal contar esse case, então esse case eu conto na palestra, no treinamento, porque é um case muito legal. Então, sem citar nomes, mas a gente pode contar a história aqui. A primeira história foi de um rapaz que me procurou. Ele trabalhava na compra e venda de ações. E o cara muito bom, fazia aquilo tecnicamente, tinha excelentes resultados. E o sonho dele era entrar num grande banco para trabalhar com esses investimentos. Levar o conhecimento dele num grande banco e ter uma carreira legal. Só que no meio dele trabalhar muito bem e ele ter uma grande carreira, tem o quê? A famosa entrevista de emprego. E aí ele falou para mim, cara, eu não passo da primeira fase. Eu falei, mas você é muito bom no que você faz. Ele fala, tá, mas eu chego lá, eu gaguejo, o cara fala, esse cara aí não sabe nada. Mais uma vez, quem não sabe se comunicar, passa por incompetente. E aí essa pessoa me procurou tal, ele falou assim, você consegue? Eu falei, cara, claro, vamos lá, vou escrever, vou fazer um plano para você, já estou entendendo aqui, já estou fazendo entrevista. Ele falou, só tem um problema. A minha entrevista é amanhã às 9 da manhã. Eu falei, boa, beleza, desafio, vamos lá. Aí a gente estava ali batendo um papo, falei, cara, vamos ali tomar um café. Tirei ele daquele ambiente que ele estava ali me contando, que não passava da primeira fase e tal. E a gente começou a bater um papo lá de futebol e tal, e entramos em outros assuntos. Falei, cara, você já teve alguma vez assim um ato de coragem na sua vida? Que você se orgulha, que você fala, cara, eu fui corajoso. E aí o cara tava assim, né, baixadinho lá, e falou, cara, deixa eu pensar aqui. Aí ele falou assim, teve uma vez que eu cheguei em casa com meu pai, eu no banco do carona, meu pai dirigindo, a gente entrou na garagem, e aí eu desci do carro e meu pai não descia, né. Aí a hora que eu abri a porta, meu pai teve um AVC dentro do carro. E aí ele falou assim pra mim, aí eu entrei, joguei meu pai pro banco do carona e fui pro hospital. Falei, não, pera, teletransporte, saí da minha casa, fui pro hospital. Falei, me conta. E aí eu comecei, lembra que eu falei na PNL dos sentidos? Eu falei pra ele, qual era o barulho? Eu cantava pneu e tal. E aí ele começou a pôr informação naquela história, detalhes. Eu desci na contramão, eu subi na guia, eu fiz isso, luzes, som, eu gritava, sai da frente e tal. Arrepio, frio, calor, e aí ele começou a me dar detalhes daquilo ali. Cara, o cara tava desse tamanho me contando a história. Que eu fiz, que eu tal e tal. E aí chegou no hospital, enfim, o pai se salvou, deu tudo certo, final feliz pra história. Só que a hora que ele terminou, ele tava assim. Na hora que ele tava aberto, eu falei, um cara com esse poder que você tá com medo de fazer uma entrevista de emprego. Cara, o banco tem que agradecer que você está indo lá, levar o teu conhecimento. Eles precisam de você. Então você chega na entrevista monstrão, assim, abre o braço, olha no cara como se você fosse salvar teu pai. O cara está na frente, você precisa salvar teu pai do AVC. Ele foi, e aí durante o dia ele foi me ligando, passei da primeira fase. Passei. E aí ele foi para a parte técnica. Na parte técnica o cara arrebentou, 50 pessoas disputando a vaga, uma vaga. Ele entrou, trabalha nesse grande banco hoje. Esse foi express, assim, a gente fez num dia, foi muito louco e, cara, uma história, um cara... Quer dizer que primeiro se resgatou onde o ego dele precisou. Exatamente. Por quê? Porque ele já entrava derrotado. Você já viu alguém... Você deve ter alguma história, por exemplo, com as suas filhas, que você falou, cara, um dia lá engasgou, eu fiz alguma coisa. Aí o cara conta a história assim, uma vez minha filha engasgou, aí eu salvei a vida dela. Não. Pô, salvou a vida? Porra, você conta assim, grande. E aí se você chega para entrevista, sabe o que é? Eu queria trabalhar aqui, se vocês puderem me dar uma oportunidade. O cara falar, os caras não sabem nem falar, imagina trabalhar. Exatamente. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver comprar e vender ação com não saber falar. Mas a gente tem uma cultura que existe uma entrevista de emprego no meio. Então, precisa saber falar. Não tem como. E um outro caso que foi muito legal, até legal que você comentou na questão da palestra do vídeo, eu atendi uma moça que ela dava palestra, era professora, dava treinamentos, palestra para 1000 pessoas, muito boa no que fazia, só que quando ela ia gravar um vídeo ela passava mal, dava problema físico nela,
de gravar vídeo. Igual do Léo? É. Igual do Léo. Então assim, ela aí você falou que depois de 3 mal. minutos melhorava. Exato. Né? Só que era uma fobia muito grande. E aí a gente começou a bater um papo. E aí eu, né, desculpa as professoras que me deram aula, mas eu fui um aluno meio agitado. Professora Elizabeth. É. E aí, assim, a minha mãe é professora, então minha mãe ia buscar na escola e ripava, porque ela falava, eu sei que você não é santo, né? Eu tenho 40 anos. Mas a culpa era do Abner. Sempre. O Abner que começava. E aí, cara, enfim, né, resumindo aqui pra ficar rápido, eu cheguei... Eu cheguei no assunto que ela sofria muito bullying na escola. E aí quando ela postava um vídeo numa rede social, os amigos da escola, né, enfim, as pessoas que estudaram com ela, ficavam cometendo bullying, ficavam zoando ela ali. E aí eu falei, tá, e quando você vai fazer uma palestra, por que não te dá medo? Ela falou, porque normalmente são profissionais. O profissional que vai assistir uma palestra não fica fazendo graça, rindo. Mas quando eu coloco no Facebook que todo mundo vê, as pessoas ficam me zoando. Eu falei, então tá bom. Então nós vamos fazer agora um trabalho novo que vai ser o seguinte: segurança virtual. Eu sou o cara da zoeira. Ninguém zoa mais que eu. Eu amo zoar, bagunçar e tal. E se precisar fazer bullying, eu consigo também. O que eu vou fazer? Você vai postar o seu vídeo e você vai me marcar no vídeo do Facebook. O primeiro que entrar para te zoar, aí eu chamo a tropa. Simpatia, Abner, Diniz, fala, vem aqui que a gente vai ter que zoar um cara. E a gente vai zoar o cara até ele sair do Facebook. Aí o outro que entrar a gente ripa. Ninguém vai te zoar. Você é seu segurança virtual. Particular. E aí ela criou coragem. Ela gravou o primeiro vídeo e colocou. Quantas pessoas zoaram? 0. Não sei se a energia dela estava tão... negativa. Não, ou a energia estava tão boa, tão gigante, que a hora que o cara olhou, falou, cara, não vou nem zoar, porque ela tá gigante. E aí, qual foi a nossa surpresa? 50, 100 comentários de pessoas, você mudou minha vida, você fez, ela trabalha com carreira, eu consegui mudar de emprego, eu consegui vencer, eu consegui isso, consegui aquilo. Então, ela falou, cara, legal. Falei, grava o segundo e me marca. E aí ela gravou o segundo, gravou o terceiro. Hoje ela tem uma plataforma de cursos online. Então ela conseguiu vencer. Então você vê que o falar em público, ele não tem nada a ver com técnica vocal. Sim. Ah, você imposta a sua voz para falar, você gesticula, não pode pôr a mão no bolso, não pode isso, não pode aquilo. Então tem um passo antes, que é o passo da confiança, o porquê. Cara, me prova que alguém vai te zoar. A gente vai discutir aqui, você vai me provar que alguém vai te zoar. E aí quando eu estou no treinamento, eu ponho a pessoa de frente com o público e falo assim, já tive casos, né, citando um outro caso, eu chamei uma menina para ir na frente, e aí é legal no curso que eu falo assim, ó, eu nunca vou chamar ninguém para vir aqui na frente. Então assim, ó, fulano, sobe aqui, você, vem cá, você responde. Não, a minha plateia é de pessoas, é composta de pessoas tímidas. Então eu não posso chegar lá e ficar chamando o cara a vir no palco, porque eu retraio ele. Então a primeira coisa que eu falo na palestra, galera, primeira notícia da palestra, ninguém vai ser chamado para vir aqui na frente. Ninguém vai ser chamado para falar, ninguém tem que responder pergunta, nada. Tem aquela palestra que abraça o cara do lado, nada. Você não vai ter que conversar com ninguém, responder nada, vir no palco, nada. Beleza? Só que tem uma parte... Você já quebra o gelo, né? Pronto, eu deixo o cara relaxa. Aí eu vejo que o pessoal faz assim, eu falo, aí, agora... melhor parte da palestra é essa. Tem uma parte que eu falo assim, eu vou dar uma aula aqui na frente com um voluntário. Alguém que queira vir ter uma aula, ter a oportunidade de ter uma aula, e eu vou fazer falar em 5 minutos. É o desafio. 5 minutos o cara fala em público. E aí, tem vezes que ninguém quer subir. Eu falo, legal, ninguém quer subir, não vou chamar, segue. Só que eu não chamo, eu abro o espaço. Alguém quer subir aqui? Só que na maioria, 90% das vezes, as pessoas sobem. Que é muito legal. E aí eu tive um caso que foi bem interessante, que a menina subiu no palco, ela era professora de samba rock. Ela dava aula de samba rock. E aí ali, a gente batendo papo ali, eu comecei a conversar com ela e tal. Pra quê? Foi queimando a adrenalina, que ela tava no palco ali tremendo. Aí eu falei pra ela assim, e olha que interessante, hoje nós estamos aqui no Congresso Nacional de Samba Rock. Essa plateia aqui de 300 pessoas são todos alunos de samba rock. Ou seja, ela é a autoridade.
são alunos. Você pode explicar para eles como que se dança samba rock? Aí ela falava assim, primeiro você dá um passo, mão no bolso. Sim. Falei, legal. Vamos fazer o seguinte, repete essa frase sem a mão no bolso e gesticulando. Então você fala assim, você dá um passo para frente, você volta. Então a sua mão ajuda você a comunicar. Fala a mesma frase. Aí a pessoa tirava e falava assim, você vai e aí você volta. Legal. Sobe o microfone, encosta ele no teu queixo aqui. Faz aquele movimento e encosta no queixo. Aí a pessoa já fala, aí você vai e volta. Já mudou a postura. Agora levanta. Traz aqui o ombro, encaixa e fala assim. Aí você vai e volta. Agora, você viu alguém na plateia que está simpático ao que você está falando? Aí ela fala, vi algumas pessoas aqui estão sorrindo e tal. Então foca nessas pessoas. Essas pessoas vão te dar segurança. Não olha para o cara que está rabugentão, olha para o cara que está sorrindo. E aí eu falei, você procura um lá, um ali e um ali. E aí você vai desviando o teu olhar. E ela começou. E aí você vai e volta. Porque aí quando você precisar dançar, você dá o passo e aí você volta. Cara, a menina falando a mesma frase, repetindo aquela frase por muitas vezes. E aí a hora que eu vi que ela estava pronta, eu falei para ela, você tem uma história de vida legal que vale a pena ser contada aqui? E ela contou de uma viagem que ela fez, mas a hora que ela contou da viagem, ela já estava pronta. Eu fui lá e cara, tinha um mar, uma coisa linda, e aí tal, e aí ela olhava para as pessoas, ela se movimentava no palco, ela falava. E eu te falo uma coisa, se entra uma pessoa ali, ela acha que está tendo uma palestra sobre viagem, e não uma palestra sobre medo de falar em público de uma pessoa que acabou de aprender. Então, cara, a confiança, quebrar esse medo, essa crença de que as pessoas vão rir, que vão tacar tomate, porque essas crenças elas são colocadas aonde? Na escola, assim. Por quê? É molecada, o moleque ele quer fazer bagunça e tal. Só que quando você cresce, vai para a tua vida profissional, você já deu palestra, alguém já uma vez ficou zoando, rindo, isso não existe. E aí eu falo, colhi frutos, né? E aí eu falo para eles assim, mas fica com uma arma, e se alguém rir? Se o cara rir, sabe o que você faz? Chama ele para vir no palco. E aí sempre tem lá o Zé Graça, que se aparecer, e aí você fala para ele, Zé Graça, sobe aqui. Você não quer fazer graça? Vem aqui no palco fazer graça para o pessoal. Isso eu falo, você vai deixar na manga. Se aparecer, você usa. Mas as pessoas, ninguém sai de casa esperando que o palestrante erre. Fala, cara, eu vou numa palestra, tomara que o cara fale um monte de besteira para eu vir lá e zoar. Eu saio, quando vou stand-up, exato. Assim. Quando você vai no show de comédia, você vai em outro. Mas se você vai numa palestra técnica, o que você quer? Que o cara seja muito bom para você sair dali positivamente, aprendendo alguma coisa. Então, você percebe que se você chega numa pessoa que está com medo e fala para ela, olha, vamos ter uma aula de tom de voz. Cara, esse cara não vai conseguir, na hora que ele subir no palco, ele não vai lembrar de tom de voz, ele só vai lembrar da desentiria. Sim. É a única coisa que vem na cabeça, cara, tô me cagando aqui de medo. E é assim. Então o trabalho ele vem antes. Depois que o cara está no palco com segurança, aí você vai ensinar gesto, aí você vai ensinar tom de voz, aí você vai ensinar todas as técnicas para ele. Mas primeiro é perder aquela crença, motivação, por que ele precisa falar aquilo. E aí eu falo muito, cara, quanta coisa boa você pode ensinar. E aí por medo você deixa a pessoa às vezes sofrer, porque você sabe o que ela tem que fazer, mas você não fala. Ou por medo você perde a oportunidade, exatamente, até de você se crescer. William, eu te quero, eu acho que ali meio mundo te quer. Onde que eu encontro o William Borghetti? Bom, Leandro, para o pessoal me encontrar, então eu estou nas redes sociais aí, então Instagram William_Borghetti, Facebook William Borghetti Palestrante, vocês podem procurar lá que vocês vão encontrar, e o meu site williamborghetti.com. Lá tem acesso a todas as redes sociais, vocês conseguem encontrar, ter informações, e no Instagram vocês vão ter ali dicas e trechos de treinamentos, trechos de palestra, vocês conseguem ter bastante informação. E o dia que vocês precisarem aprender, estudar, saber mais sobre o medo, o controle do medo de falar em público, não apenas a oratória, mas sim o controle do medo, procurem a gente, porque eu tenho certeza, como eu falei para o Leandro aqui, qualquer pessoa é capaz de fazer uma palestra, de fazer uma apresentação, e bem num TCC, e bem numa entrevista de emprego, e isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Então, estou à disposição de ajudar aí quem precisa se comunicar melhor e conseguir controlar o medo. William, sabia que eu era seu fã, né? É mesmo? Por intermédio dos meus amigos, que são amigos seu em comum, legal,
Eu acompanhava seu Facebook e a gente até tirava uma brincadeira por causa de time. Porra, Exatamente. bicho, tô apaixonado por você, velho. Da Você hora. me deu uma aula. Eu sou São Paulino, não fala isso que pode dar. Não, mas eu Aí dá apaixonado de problema. coração. Puta Legal. profissional. Ele, além das palestras, ele tem outras coisas na vida dele. É que a gente quis trazer essa parte de Isso palestra. é importante. E eu quero, eu tô me convidando para uma palestra sua, vou fazer questão de ir lá, vou relatar nas minhas redes sociais. Meu, obrigado. É assim, porque é o que eu digo para todo mundo. Eu sou um pobre gordinho do script que fico sentado aqui atrás e não faço nada. Quem movimenta esse canal é você e o público. Legal. E sem um entrevistado, eu já não teria mais história para contar, eu já não teria mais nada para agregar valor à vida daquele cara. E vocês que dão a oportunidade para mim, William. Não, com certeza. De coração, irmão. Obrigado mesmo, Eu agradeço quem ficou até agora aí acompanhando. E saiba que assim, é um trabalho, você vê que é muita naturalidade, a gente está falando aqui de time, de brincadeira, rindo, porque infelizmente a sociedade colocou na cabeça que quando a pessoa vai dar uma entrevista ela tem que pôr uma gravata, ela tem que falar, conjugar o verbo, e isso não conecta com as pessoas. Até se você me permite fazer um exemplo, você vê que o Michel Temer é um exemplo muito bom nisso, que assim, ele é um cara que conhece muito, mas ele não sabe se comunicar. Então ele usa um termo lá, teloei, uma situação, tal, e o povo que está assistindo não entende. E aí você pega um cara, aí para não dar briga política, pega um Bolsonaro ou um Lula, o que o cara fala? O cara fala o português meio errado, ele fala, mete no pau, dá tiro, prende, sindicato, vamos parar tudo. E o povo entende e esses caras conseguem ter popularidade. Então, como eu falei, comunicação boa é a que o outro entende. Às vezes você vai rebuscar aquela informação, o outro não vai entender e você não vai se comunicar. Vem o outro, fala o simples e resolve. Beleza? E mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado eu, pô. Você tá... E é até engraçado agradecer o Eduardo, que foi a nossa quinta entrevista, a quarta entrevista, que ele olhou e falou, ô Leandro, você precisa do William. Eu falei, que William? Ele falou, William Borghetti. Eu falei, eu conheço o William Borghetti de criança, amigos em comum. Ele tá dando palestra, eu fui atrás, na hora eu já... William, pelo amor de Deus, eu quero você. E o cara tem uma agenda impressionante. Você começa, eu acho que às 5 da manhã e para trabalhar às 4, né? Esse intervalo de uma hora é o intervalo do banho. Dormida, né? Poxa, mas graças a Deus, hoje eu tô aqui, ó, consegui. William, obrigado, irmão, de verdade, de coração. É isso aí. Tá? Valeu. Jefferson, é nóis, você também me cobrou pra trazer o William, ele tá aqui, hein? Abraço, gente, até semana que vem. Fica com Valeu. Deus.